Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para iniciar nossa live ao vivo, né? Que está marcada aí para as 9h30. Vamos aguardando aí só mais uns minutinhos para o pessoal entrar, porque teve um probleminha técnico, nós estamos iniciando aqui com 5 minutos de atraso. Então, vamos aguardar só mais um instantinho para o pessoal entrar e já vamos dar início. Lembrando que o tema que nós vamos tratar é a medida provisória 927, do dia 22, domingo, que trata das novas regras, né, que vão aplicar aí no âmbito trabalhista durante esse tempo de pandemia do coronavírus, né? Lembrando aqui, só comentando, até que o pessoal vai entrando, que essa medida provisória foi publicada no domingo, a gente teve conhecimento ontem, basicamente pela madrugada. Ontem nós já fizemos uma primeira live e ontem mesmo já teve a revogação de um artigo, né? Então, assim, as mudanças são constantes e vamos aí acompanhando para deixá-los atualizados, né? Vamos só dar mais 3 minutinhos para que o pessoal possa acessar e a gente dá início, então. Pessoal que está aí, se eu puder confirmar se o áudio se está tudo bem. Só nós vamos compartilhar a nossa tela, né? Porque eu elaborei um resumo que penso que fica mais didático aí, para as pessoas ouvirem e visualizarem ao mesmo tempo. E lembrando que esse resumo ficará disponível aqui na página da CDL, né? Do Facebook da CDL, para que vocês depois possam acessá-lo aí e rever novamente cada ponto. Nós já vamos compartilhar a tela. Pode chegar aqui, Marciano. Está aqui comigo o doutor Marciano, que é também advogado, atua no setor legal aqui e está auxiliando aqui nas questões técnicas da transmissão. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia, então, né? Como eu antecipei, o assunto que nós vamos falar hoje é a medida provisória 927 de 2020, que trata das relações de trabalho nesse período aí do Covid-19, né? Uma breve apresentação aí, eu sou advogada, contadora, empreendedora, atual diretora jurídica de assuntos tributários da CDL Uberaba, fui consultora do Sebrae, e eu falo isso aqui no início para dizer para vocês que, como empresária, né, na Líder Executive, na Santos Ferreira, na Líder Executive a gente completa esse ano em junho 30 anos, e trabalhando no Sebrae também, a gente sensibiliza muito nesse momento com os pequenos empresários, com micro e pequeno empresário, porque a gente sabe que somos nós, e eu me incluo aí nessa categoria, que somos os maiores geradores de emprego e renda nesse país, e não raras vezes somos nós que pagamos, né, os maiores sacrifícios, e não está sendo diferente nesse momento agora, né? Então, a apresentação é com esse cunho de dizer que eu me sensibilizo, que estamos juntos, né? Nesse momento, eu sinto assim edificada e agradeço desde já a CDL Uberaba, né, pela oportunidade, o convite da gente poder auxiliar de alguma forma, que é compartilhando o conhecimento, né, ajudando as pessoas com informação, porque é um momento que, de certa maneira, nunca vivido antes por nós no Brasil, que está no mundo, nessa intensidade, pelo menos nós dessa geração, e gera, de repente, até um certo desespero mesmo. Mas é um momento que nós temos que ter tranquilidade, serenidade, para tomar as atitudes, ter informações seguras e corretas para tomar as atitudes adequadas para esse momento, né? Então, vamos lá.
Bom, eu gostaria de iniciar com essa mensagem, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. É o momento agora que são muitas mudanças, e a gente precisa ter essa atitude da adaptabilidade, né? Muito próximo de nós, muito desenvolvido esse comportamento de adaptar as mudanças. Como eu disse, essa medida provisória foi publicada no domingo e ontem mesmo, pela manhã, a gente já tinha notícia de revogação de um artigo. Então, é preciso estar muito atento aí para estar adaptando, né? A medida, então, estabelece as regras de flexibilização nas relações de trabalho para o enfrentamento do Covid-19. E eu quero até nesse momento dizer que a gente já, no dia 19 de março, né, eu redigi um artigo como o empregador pode agir nas relações de trabalho para o enfrentamento do coronavírus. Esse artigo, já no dia 19 de março, foi publicado no site da CDL e já previa muitas dessas medidas que está constando que a medida provisória trouxe para nós. Então, a gente está assim, sempre atento àquilo que pode apoiar o empresário nesse momento. Obviamente, desde que foi reconhecido o estado de calamidade pública, isso já nos norteou para buscar na legislação, antecipando, né, mesmo antes de esperar uma ação do governo, mas já antecipar para buscar medidas que eram possíveis. Inclusive, aqui na empresa, na Líder Executivo, nós trabalhamos em duas vertentes, dois setores, que é o despachante em contabilidade, e desde sexta-feira a gente já tinha comunicado os nossos colaboradores do setor despachante das férias coletivas, mesmo antes da medida provisória do governo. E fizemos isso com muita segurança, dado o reconhecimento do estado de calamidade pública e o que a legislação atual já nos permitia, né? Que era a CLT, no seu artigo 501 e no seu artigo 8º, que prevê que, em caso de força maior, o interesse coletivo deve sobrepor ao particular. Bom, mas vamos então aqui aos tópicos, né, da medida provisória, lembrando que o objetivo principal dessa medida é a preservação do emprego. Então, se olharem o artigo que está publicado no site da CDL, como eu disse, eu finalizo lá com uma possível situação, inclusive, de rescisão. E a medida provisória nem trouxe essa possibilidade de rescisão, mesmo por força maior, porque nesse momento que o governo está primando é realmente a preservação do emprego, né? E que Deus nos abençoe que seja assim. Então, vamos ver as possibilidades contempladas. Eu trouxe todas elas aqui nesta tela inicial, e depois a gente vai explanar sobre cada uma delas, mostrando aí um resumo para que visualmente fique mais fácil para vocês, perfeito? Então, a gente tem as possibilidades. Que possibilidades nós temos agora? Nós estamos no momento em que aqui em Uberaba, várias outras cidades, não vou nem dizer Uberaba, porque agora já tem o decreto estadual do governo de Minas, determinando basicamente o fechamento do comércio, né, do varejo, com algumas exceções, lógico. Então, quais são as possibilidades diante disso, dessa medida que a gente viu ser assim, forçado a tomar num momento muito rápido, sem nenhum planejamento, né, sem nenhuma atitude que antecedesse isso. Então, quais são as possibilidades? O teletrabalho, que é o conhecido como home office, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, né? Inclusive uma novidade agora, banco de horas negativo, que nunca tivemos essa possibilidade, e a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde de trabalho, e, por fim, o adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não só o adiamento, mas uma possibilidade de um parcelamento, ainda que pequeno, 6 vezes, mas com essa possibilidade. Então, isso aí são os temas que a gente vai tratar aqui nessa live, e eu vou explanar um a um para vocês. Lembrando que as dúvidas que tiverem, podem ir colocando aí nos comentários, que nós vamos esclarecê-las ao final. Bom, por quanto tempo as empresas podem adotar essas medidas, né? As medidas que tratam, obviamente, a medida provisória.
Nós temos decretado o estado de calamidade pública pelo decreto 6 de 20 de março até o período até 31 de 12 de 2020. Então, inicialmente, a gente tem que de 20 de março de 2020 a 31 de 12 de 2020, nós estamos passando por um período chamado de calamidade pública. Então, essas normativas que eu vou explicar aqui, obviamente, pelo menos inicialmente, vão estar válidas para esse período. Obviamente, tem algo que já contempla que vai passar daí, né? Mas nós temos que ter em mente que todas as normas nesse período aí que vão estar sendo vigentes, depois, em tese, voltaria normal, se não houver algo que prorrogue outra normativa nesse sentido. Qual é a abrangência, então, desta medida provisória? Ela vai abranger todos os empregados CLT, inclusive os trabalhos temporários, domésticos e rural também. E o que é importante como premissa que esta medida provisória traz? É o acordo individual, né? O acordo individual escrito, ou às vezes nem escrito, comunicado de forma eletrônica com o funcionário, ele vai ter uma preponderância sobre os demais instrumentos normativos, que é o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho, desde que observado, claro, o que a Constituição Federal nos propõe, né, e tenha por objetivo a preservação do emprego, como eu disse no início. Só para a gente esclarecer, já com relação ao resumo que vai ficar disponível para vocês, daqui para frente, no resumo, vai estar só a ACT, a sigla, que significa Acordo Coletivo de Trabalho, que é aquele que a empresa faz com o sindicato. E aquelas normas vai servir apenas para aquela empresa específica. Ou a convenção CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, que é aquela convenção feita com o sindicato e com o sindicato patronal e dos empregados, e que vai abranger toda aquela categoria, não é específico de uma empresa só, né? Daqui para frente vocês verão só a sigla, né, para facilitar aí o resumo. Bom, então vamos iniciar com as medidas propriamente ditas, né? A primeira medida que a medida provisória aponta, né, é o teletrabalho, a possibilidade, então, do trabalho feito de casa, fora do ambiente do empregador. E isso vale, inclusive, para os aprendizes e estagiários, né? O que nós temos aí para aplicar, então, esse teletrabalho? E, de repente, você que é do varejo está se perguntando, tá, mas eu tenho uma loja e meu papel, os meus vendedores, eles têm que estar aqui presencialmente para atender no balcão. Mas agora nós estamos, repito, aqui em Uberaba, em Minas, né, em várias cidades de outros lugares, principalmente São Paulo e Rio. Nós estamos num momento de isolamento social e no momento em que tem que se evitar a aglomeração de pessoas para evitar aí o contágio em escala do vírus, e nós temos que pensar em alternativas. Então, a loja não pode estar aberta. Nesse momento, o que eu posso fazer? Trabalhar com uma equipe reduzida? O que eu vou fazer para colocar meu empregado a trabalhar de casa? O que ele vai fazer? Então, é o momento, né, da gente adaptar, inovar e pensar, e por isso ter serenidade para a gente encontrar saída, né? E nós estamos aqui para apoiá-los e ajudar a pensar. Vamos pensar, então, que esse colaborador pode ficar na casa dele e, a partir daí, fazer televenda, ligar para os seus clientes, acessar o banco de dados aí dos clientes, fazer uma ligação, ver o que ele está precisando, o que não, fazer algum trabalho nas redes sociais, né? Isso tudo ele pode fazer de casa, então ele não vai poder atender ali no balcão o cliente, mas ele pode de casa estar movimentando as suas redes sociais, estar ligando para o cliente, enfim, movimentando o negócio de alguma forma, né? E para isso, se ele não tiver em casa, hoje a maioria das pessoas tem um computador e tem internet de qualidade, né? Ou um smartphone, mas se o colaborador não tiver esses recursos, você, empregador, poderá disponibilizar, né, para ele, através de um contrato de comodato. O que é um contrato de comodato? É um contrato de empréstimo gratuito
que eu posso disponibilizar um modelo padrão para vocês também. Se puder até anotar aí para mim, Marciano, que eu estou falando, para depois a gente não esquecer. Eu disponibilizo, se vocês quiserem, alguém pode mencionar aí também, se deseja, esse modelo do contrato de comodato. Sem que isso, né, também, de repente, se ele não tem a internet, efetuar o pagamento dessa internet, sem que isso depois vai integrar o contrato de trabalho dele, né? Não tem integração no contrato de trabalho. Agora, o que precisa ser feito? Não precisa da anuência do empregado e nem do sindicato. Se você falar, colaborador, eu preciso que você fique de casa agora, fazer o teletrabalho desta forma. O empregado pode falar, não? Não pode. Por quê? Como eu disse, nós estamos num momento de calamidade pública, num momento de força maior, em que o que impera é o bem coletivo, é o interesse público naquilo que é o meu interesse particular. Falar assim, não quero, né? Precisa também, não precisa anotar na carteira de trabalho, não vai ter essa exigência. Eu preciso apenas comunicar esse funcionário por meio eletrônico mesmo, o escrito, o eletrônico, e-mail, WhatsApp, com 48 horas de antecedência. E como eu disse, os equipamentos, né, e infraestrutura pode ser no regime de comodato. E outro detalhe que é importante é que o tempo de uso dele em eventuais aplicativos ou programa de comunicação, né, muito usado hoje, o WhatsApp, fora da jornada de trabalho, não vai constituir tempo à disposição do empregado, exceto se já houver uma previsão disso num acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas, pela regra da medida provisória, não, você pode comunicar, falar com o seu empregado em qualquer momento, em qualquer hora, fora dessa jornada, e isso não vai constituir tempo à disposição do empregador, né? E se ele está fazendo o trabalho de casa, o que a gente tem? Está suspenso, então, vale transporte, porque não tem a locomoção, e é isso que se deseja nesse momento, que as pessoas fiquem em casa, né? Então, não tem que sair, não tem vale transporte, mas permanece o vale alimentação, caso já sejam direitos, já seja algo que está na convenção coletiva, ou que a empresa pratica voluntariamente, permanece, então, vale alimentação. E, por fim, com relação ao teletrabalho, que é conhecido também como home office, não aplica, né, nessa modalidade agora as regulamentações sobre o teleatendimento ou o telemarketing, que é atividades que já tinham antes, tem algumas normativas próprias, com tempo de descanso, enfim, isso não se aplica para o teletrabalho. Então, com relação a essa possibilidade de trabalhar em casa, é o momento de nós, empresários, nos aderirmos mais às tecnologias, a essas possibilidades que existem, né? O e-commerce, atuar talvez, quem já atua com e-commerce, fortalecer, quem não atuava, implementar, é o momento de se pensar e de implementar, e a gente está à disposição também para compartilhar com vocês algumas ferramentas, algumas dicas, algumas tecnologias que possam apoiá-los nisso aí. As pessoas que tiverem essa necessidade, pode também deixar aí no comentário, fazer sua solicitação, que na medida do possível a gente quer disponibilizar e atendê-los e apoiá-los para implementar o seu e-commerce, né? Fortalecer as suas redes sociais e fazer vendas à distância, por plataformas, enfim, que não aquela no balcão, que nesse momento não está sendo possível, né? Uma outra medida seria a antecipação das férias individuais. Bom, então, se eu não posso abrir a loja, estou aqui trabalhando internamente com número reduzido, o que eu vou fazer com os demais vendedores ou pessoal do administrativo? Uma opção é antecipar as férias individuais. A questão a observar é que ela não pode ser inferior a 5 dias. E aí, se você pensar nessa situação, não, eu vou parar agora só por 5 dias até eu entender o que vai acontecer ou não, não pode ser férias, mas você pode antecipar feriados, o que eu vou detalhar mais à frente. Mas acima de 5 dias já pode dar as férias coletivas, né? A prioridade, no caso das férias coletivas, é para o grupo de risco. Maiores colaboradores com mais de 60 anos ou aqueles que tenham essas doenças que já estão amplamente divulgadas, que deixam o sistema imunológico mais sensível, né? Que seria diabetes, cardiopatia, hipertensão e outras que está já bem divulgado. Então, se a gente
tiver algum problemas respiratórios, colaborador que esteja aí no grupo de risco, essas pessoas têm prioridade se não for colocar todos de férias, né? Ou a maioria. E poderá conceder mesmo sem completar o período aquisitivo. Então, digamos que eu fiz uma contratação agora em janeiro. Pela regra atual, hoje da CLT, só quando ele completasse o período aquisitivo, lá os 12 meses, que eu poderia dar férias. Mas agora eu já posso antecipar. Eu estou antecipando um direito. Quando chegar lá no momento, que seria o momento efetivamente de eu tirar férias, eu não vai ter esse direito porque ele foi antecipado, né? Então, como eu disse aí, antecipar períodos futuros, a vencer também, mesmo do colaborador que já está na empresa, 2 anos, 3 anos, mas que já gozou a sua férias e tem outra a vencer, a gente pode também já antecipar essas férias, né? E uma exceção aqui, uma regra contrária, seria para os profissionais de saúde, né? Se eventualmente a gente tem alguma pessoa da área de saúde que está nos ouvindo, na área de saúde, ao contrário, a gente pode revogar, vamos dizer assim, suspender, não seria revogar, suspender as férias e convocar esse trabalhador para retornar ao trabalho. Nós vamos ver agora a questão do pagamento. Mas como que fica o pagamento, Guilherme? Nós estamos fechando as lojas com problema de caixa já sentindo, né? Porque um dia fechado é um dia sem entrar dinheiro no caixa ou com entrada reduzida, e aí o negócio gira com aquilo com o dia a dia, né? Nós sabemos que a gente já abre as portas e já estamos devendo X valor das nossas despesas fixas. Então, uma preocupação grande, mas se eu for dar férias agora, eu tenho que pagar férias na normativa atual, como seria antecipado, com acréscimo de 1/3. E a medida provisória veio justamente prevendo essa dificuldade, alterar isso. Então, eu não preciso mais, se eu for dar férias individual, pagar, né? Antes a gente pagava aí com 2 dias de antecedência. Então, o colaborador ia sair de férias, 2 dias ele já recebia aquele valor normal, acrescido de 1/3, que é o abono constitucional. Como é que fixa agora? Eu posso pagar até o 5º dia útil do mês posterior ao início do gozo de férias. Então, se o colaborador ele vai sair de férias agora, ele vai receber agora? Não, ele vai receber no 5º dia útil do mês posterior a esse início do gozo. E o abono de 1/3, aquele abono constitucional que se aumenta de 1/3, quando que a empresa poderá pagar? Ela poderá pagar esse valor juntamente com o 13º, ou no prazo do 13º, que seria até 20 de dezembro de 2020, né? Agora, uma outra possibilidade também que tinha era do colaborador pedir a conversão, né, de 1/3, que seria aqueles 10 dias em abono pecuniário, né? Então, eu vou tirar 20 dias e que gostaria de receber o abono pecuniário dos 10 dias. Isso, nesse momento, só é possível se o empregador concordar, né, entre aspas, aí, em comprar esses 10 dias, né? Se ele, por algum motivo de caixa, realmente entender que não é possível, qualquer outra razão, ele não precisa concordar. E aí vai ter os 30 dias integrais mesmo de férias. E uma observação final aqui com relação ao pagamento, que a gente tem que estar bastante atento, é na hipótese de rescisão. Porque se eu dou essas férias agora para o colaborador, eu não preciso efetuar o pagamento nesse momento, vou efetuar no 5º dia útil. E 1/3 eu vou deixar para pagar lá em dezembro. E eu já estou considerando no meu fluxo de caixa que esse 1/3 eu vou pagar em dezembro. Mas se o colaborador, se eu resolvo por algum motivo fazer essa demissão, ou mesmo o colaborador faz o pedido de demissão, o que acontece? Esses valores devido a ele a título de férias têm que ser pago no exato momento da rescisão. Então, o que eu poderia pagar lá em dezembro, se ele pedir as suas contas, eu tenho que acertar no exato momento da rescisão. Então, muita cautela, pessoal, com o nosso fluxo de caixa, né? Eu fala que hoje, novamente, durante essa semana, a gente quer promover uma live, talvez aqui pela CDL, ou mesmo pela Líder Executive, no Facebook da Líder Executive, para a gente falar sobre fluxo de caixa. Como é que vocês devem fazer a projeção aí agora e para os próximos 3 meses, e assim,
olhar isso com muita cautela até dezembro, onde a gente está surgindo aí com pagamentos e ver tudo que vai ser possível organizar, porque é um momento que a gente tem que redobrar a nossa atenção com o fluxo de caixa, que é o coração da empresa, né? E esse coração precisa continuar batendo. Bom, ainda falando sobre férias, nós temos a possibilidade também das férias coletivas. Você está aí na sua loja e viu que com todas essas restrições, você mesmo consegue fazer tudo o que é necessário e não vai precisar do suporte aí de nenhum colaborador. Então, você tem também a possibilidade da férias coletiva. E mesmo que seja por departamento. Eu vou continuar com o pessoal do administrativo, mas eu não preciso do pessoal de vendas. Se bem que venda, né, a gente tem que buscar venda a todo momento, senão como é que sobrevive? Mas, assim, exemplo, eu vou continuar com o pessoal de vendas e vou dar férias para o pessoal do administrativo. Você pode dar para toda empresa ou para algum setor as férias coletivas. A gente tinha antes que nas férias coletivas comunicar com 15 dias de antecedência o órgão do Ministério da Economia, né, que a gente tem por hábito de falar o Ministério do Trabalho e agora está incorporado no Ministério da Economia. E isso está flexibilizado. Então, agora, o que vai precisar para dar férias coletiva é o aviso com antecedência de 48 horas, seja de forma escrita ou eletrônica, né? E-mail, WhatsApp. E não aplica também aquele limite mínimo que tinha de 10 dias. Então, o que a gente nota, né, até aqui, vocês vão ver aí no decorrer da explanação, é que a medida provisória veio para banir as formalidades, né, para flexibilizar, minimizar aí essas formalidades e alterações nos prazos também, né? Prazos, por exemplo, que a gente tinha férias individuais, eu tinha que comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência. As férias coletivas, com 15 dias, comunicar ao órgão. Isso agora está flexibilizado e tudo com 48 horas de prazo e o aviso de uma forma mais flexibilizada também, ou seja, por meio eletrônico, né? Bom, uma outra questão é o aproveitamento e a antecipação de feriados, que eu mencionei no início e vou explicar melhor agora. Como é que isso pode acontecer? Então, eu vou dispensar os colaboradores agora e quero compensar isso com os feriados futuros depois. Vai ser possível? Vai. Primeira vez que eu me lembro de uma situação dessa, né? Já há um tempo aí militando, inclusive no direito do trabalho, na contabilidade, com o departamento pessoal, primeira vez que eu me recordo de ter essa possibilidade, mas realmente o momento requer, né? A gente não tem dúvida disso. Então, poderá antecipar e compensar com os dias de paralisação ou até com banco de horas, desde que não sejam os feriados religiosos das 3 esferas, que são municipal, estadual e federal. Por que dessa questão dos feriados religiosos? A nossa Constituição prevê a liberdade de culto, né? Então, se a pessoa tem ali a sua religião e num dia X é um dia que ela não trabalha, tem esse respeito aí pela Constituição Federal. Por isso que, se tratar de um feriado religioso, por exemplo, aqui em Uberaba, a gente tem 15 de agosto, que é o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Badia. Para que o empregado trabalhe nesse dia, ele folgue agora, entre aspas, folgue, né? E lá na frente ele venha trabalhar nesse dia, eu preciso da autorização escrita dele, que ele autorize, né? Que ele tenha essa concordância escrita, né? Quando se tratar de feriado religioso. Então, exemplo aqui para facilitar. Paralisamos nossas atividades por 5 dias. Não posso dar férias inferior a 5 dias. E o que eu posso fazer, então? Posso compensar futuramente com os feriados. Por exemplo, 21 de abril, que é Tiradentes, 1º de maio, Dia do Trabalhador, 7 de setembro, né, Proclamação da República, um erro em digitação novamente, 7 de setembro, Independência, 15 de novembro, me chamou a atenção, ficou 5 de novembro, mas é o 15 de novembro, e 25 de dezembro, que é o Natal. O que eu tenho que fazer para compensar esses 5 dias com esses feriados aí para frente? Comunicar também com antecedência o colaborador e especificar já para ele quais são esses feriados que serão compensados, né?
E essa notificação ela pode ser também por meio eletrônico, WhatsApp, e-mail, enfim, qualquer forma dessa, desde que com antecedência de 48 horas. Perfeito, pessoal? Vamos para uma outra medida, né, que seria o banco de horas. O que nós temos com a medida provisória? A gente tinha antes aquele banco de horas semestral, que era entre a empresa, o empregador e o empregado, e tínhamos também a possibilidade de 12 meses, mas aí já dependia de um acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. E a medida provisória 927 traz agora a possibilidade desse regime especial de jornada, né, esse banco de horas com prazo elastecido de 18 meses, né? E esse 18 meses contado a partir de quando? De 31/12/2020, que é, como eu disse lá no início, o término previsto para o estado de calamidade. Isso pode acontecer de forma individual, então, não preciso do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de trabalho, desde que por escrito, né, eu tenho um acordo individual ali escrito com o colaborador. A compensação com até 2 horas, ela não pode exceder a 10 horas diárias, né? Então, quando eu for compensar essas horas, eu não posso exceder a 10 horas diárias, mas eu vou ter um tempo, o que a CLT trazia de 45 dias, agora ele foi prorrogado para 18 meses após essa data aí do 31/12/2020. E uma novidade também, né, que a gente nunca ouviu falar em saldo de banco de horas negativo, a gente sempre tinha o positivo. Agora eu posso fazer a compensação desse saldo negativo também nesse mesmo prazo, né, independente aqui do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de trabalho. Então, o empregado está sem o trabalho, eu vou contabilizando essas horas negativas dele, porque não está trabalhando, está dispensado. Depois de 31 de dezembro, eu posso cobrar, além da jornada, mais 2 horas diárias dele até compensar, respeitando o limite de 18 meses, até compensar essas horas negativas que ele ficou em casa. Bom, algumas medidas agora relativas à parte de segurança e saúde no trabalho, né? É uma questão até delicada, porque a gente está tratando de um momento de saúde, mas ainda assim teve essa preponderância do momento atual, de tratar o momento atual e ter algumas dispensas, né, da parte de segurança e saúde no trabalho. E o que ficou dispensado? Os exames ocupacionais, né, os clínicos e complementares. Então, o exame admissional, o exame periódico de retorno ao trabalho, aquele de mudança de função, e todos os clínicos complementares, audiometria e outros aí, todos eles estão suspenso. Suspenso, não quer dizer que que não vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer, vamos ver logo em seguida aí o prazo para isso. Exceto o demissional. Então, o demissional, ele ainda precisa ser feito, exceto se eu tenho um periódico aí de 6 meses. Então, digamos que eu vou fazer uma rescisão agora e eu tenho um exame periódico de 5 meses ou até 6 meses atrás, está dispensado também o demissional. Do contrário, não, é preciso fazer o exame demissional. E os exames que estão suspensos, os periódicos, clínicos e complementares, eles devem ser realizados posteriormente num prazo de 60 dias após encerrar o estado de calamidade pública, que é 31 de dezembro. Acho que essa data, 31 de dezembro, tem que estar fixada na nossa mente, né? Então, a partir de lá, vários prazos vai encerrar um ciclo e vai iniciar também a contagem de vários prazos. Então, 60 dias após, ou seja, janeiro e fevereiro de 2021, a gente vai ter que fazer esses exames que ficaram suspensos. Agora, um detalhe é que o médico do trabalho, ele poderá indicar a necessidade da realização de exames suspensos, né, na hipótese de risco para o empregado, e também se verificar alguma situação que possa
dá uma suspeita aí do próprio coronavírus, ele até é obrigado a indicar os exames para esse colaborador, porque todos os casos suspeitos devem ser notificados e investigados, né? Também estão suspensos os treinamentos periódicos e eventuais nesse momento, e a realização deles poderá ser quando? 90 dias após encerrar o estado de calamidade pública, que, repito, é 31 de dezembro de 2020. Por fim, com relação à segurança e saúde do trabalho, para as empresas que têm a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, o mandato ficam mantidos até encerrar esse estado de calamidade, 31/12/2020, e os processos eleitorais também poderão ser suspensos, né? Não precisa dar continuidade aí na eleição dos membros da CIPA. Vamos agora falar do FGTS, né? Que a gente tem uma possibilidade de adiamento e até parcelamento. Como é que ficou as normas para o FGTS, né? Uma ressalva aqui que a gente já precisa fazer é que para todos os empregadores, esclarecendo que, vamos fazer um parêntese, hoje a questão do Simples Nacional já teve uma medida anterior à medida provisória, uma resolução do comitê gestor, em que prorrogou o prazo das competências março, abril e maio, que venceria agora em abril, maio e junho, para outubro, novembro e dezembro. Mas só para as empresas do Simples Nacional. Então, pegou esse valor, que venceria agora em abril, prorrogou para abril e daí sucessivamente. No caso aqui do FGTS, essa medida vale para todos os empregadores, qualquer regime tributário, lucro real, presumido, Simples Nacional, independente do número de empregados, independente do porte, CME, EPP, microempresa, empresa de pequeno porte, ela vai abranger a todos os empregadores, né? Então, o que nós temos para o FGTS? A suspensão das competências março, abril e maio de 2020. O pagamento de forma parcelada e sem juros e multa em 6 parcelas a partir da competência julho de 2020. E o que a gente precisa como uma obrigação acessória aí? Declarar as obrigações até dia 26 de 2020, né? Eu coloco aqui em parênteses para nós da contabilidade, nós que somos contadores, estamos aí com contabilidade, ficar atento a isso, bem como aquelas empresas que têm, que faz o seu departamento pessoal, a sua contabilidade internamente, né? Porque se não tiver essa declaração até o dia 20/6 de 2020, aí terá a incidência, né, a pena de multas e juros, né, a penalidade com a incidência de multas e juros. E a questão de novo, TRCT, a rescisão. O que é preciso? Quitar o valor devido, vai ser sem multas e juros, mas é preciso quitar no momento que eu estou fazendo a rescisão. Aqui vale a mesma observação, né, que nós fizemos agora há pouco, quando falávamos das férias individuais, daquele 1/3 constitucional, que a gente vai poder pagar lá em dezembro, mas que na hipótese de ter uma rescisão, nós vamos ter que efetuar o pagamento no momento da rescisão. É a mesma regra aqui para o FGTS. Eu vou poder posso parcelar, inclusive, para começar a pagar em julho, mas se houver uma rescisão, antes eu tenho que quitar esse valor, só que não vai ter a incidência de juros e multas, né? Então, novamente aqui, muita cautela com o fluxo de caixa, né? Mais que nunca, a gente tem que estar muito atento com a previsão do nosso fluxo de caixa e, novamente, coloca aqui à disposição, a gente também trabalhei por muito tempo, né, com consultoria pelo Sebrae, atendendo micro e pequenas empresas, e aquilo que a gente puder apoiar nesse momento, né, cumprindo o nosso propósito, nossa missão de vida, de ajudar os empresários, pequenos empresários, que são os que fazem realmente essa nação crescer, ajudá-los também a ter prosperidade e felicidade, né? Então, vamos apoiá-los no que for possível nesse momento. Ainda falando do FGTS, a gente tem a questão do certificado de regularidade, que muitas vezes o empresário fala, né, CND. E aqui eu quero até já fazer também uma ressalva, que deveria ter
feito no início, não sei se pode ter algum colega contador ou advogado nos assistindo, mas a nossa explanação, seja a linguagem do resumo, seja que eu estou utilizando, nesse momento que a gente quer atingir é o pequeno empresário, é o empresário, de uma forma bem fácil para que ele possa entender, né? Porque a gente sabe que se o empresário pegar a medida provisória e for ler, é muito difícil a compreensão. Não raras vezes, para nós que somos operadores do direito, já traz interpretação dúbia, quiçá, né, para o pequeno empresário. Então, nesse momento aqui, a gente quer usar a sua linguagem, empresário, e facilitar ao máximo para você. Então, se fala em certificado de regularidade ou a CND, certidão negativa do FGTS. O que vai acontecer com ela? O prazo vai ser prorrogado, né, por 90 dias. Então, se está vencendo por agora, não se preocupe, vai ser prorrogado por 90 dias. E se você já tem um parcelamento em curso, o que está vencendo agora em março, abril e maio, as parcelas que estão vencendo agora, não impedirá também, se você não pagar, a emissão da CND. Né? Você vai conseguir tirar o seu certificado de regularidade, mesmo sem adimplir, sem pagar as parcelas do mês de março, abril e maio. É isso aí que veio para a gente com relação ao FGTS. Né? Tomar uma aguinha. Bom, dentro daquelas medidas que nós apontamos lá no início, são essas que a gente acabou de explanar, e eu vou trazer agora outras disposições, também em matéria trabalhista, né, que foi contemplado aí nessa medida provisória 927. O que a gente tem? Estabelecimentos de saúde, é a exceção a tudo que está aqui, né? Mediante acordo individual escrito, o que eles poderão fazer? Prorrogar a jornada de trabalho, mesmo para atividades insalubres, jornada de 12 por 36. Então, se você, contador, estiver ouvindo, tiver um cliente da área de saúde, ou se você que é da área de saúde, dado o momento atual que o profissional mais requisitado, que se tem toda a necessidade nesse momento é o da área de saúde, pode fazer essa prorrogação, né? Adotar escala suplementar entre a 13ª e a 24ª hora, desde que, lógico, garantindo também o repouso semanal remunerado, sem que isso implique nenhuma penalidade administrativa para o empregador. E o tempo também de compensação das horas, nesse caso, positivas que ele vai ter, né, ao contrário dos demais, poderá ser feito em até 18 meses após cessar o estado de calamidade pública. Então, a gente tem o inverso. Digamos que os colaboradores do comércio e outros serviços estão em casa, acumulando horas negativas, pode ser uma situação. Nós temos um super trabalho, aí, uma super jornada dos profissionais de saúde, né, a quem a gente já manifesta nosso profundo respeito e gratidão, porque estão lá, assim, não medindo nenhum esforço para atender nossos parentes, amigos, familiares, conhecidos e as pessoas que precisam de atendimento nesse momento. Então, eles estão se desdobrando nesse momento, obviamente, num período futuro, poderão ter o seu merecido descanso, né? E o empregador desses profissionais poderá conceder em até 18 meses após cessar o estado de calamidade pública, que é 31 de dezembro de 2020. Um outro fato é com relação aos prazos processuais para apresentação de defesas no âmbito administrativo mesmo, da Receita Federal, enfim, esses prazos estão suspensos por 180 dias após a entrada em vigor da medida provisória, né, que entrou em vigor domingo, 22 de março de 2020. Então, a partir daí, 180 dias, os prazos processuais estão suspensos. E a gente tem ainda o artigo 29, que é os casos do Covid-19 não serão considerados ocupacionais. Então, o empregado adquiriu a doença, foi contaminado, isso não é uma doença ocupacional, portanto, não vai gerar aí a estabilidade, né, que uma doença ocupacional gera, de 12 meses, e exceto aqui a comprovação de nexo causal. O que a gente pode prever, que situação que teria esse nexo causal? O que é o nexo causal? Foi exatamente a contaminação em decorrência ali da atividade fim que ele exerce. Eu vejo aqui, nesse momento, só consigo enxergar para os profissionais de saúde mesmo, né, que poderiam enquadrar aí. Ainda outras disposições em matéria trabalhista, né? A gente tem que, essa é importante,
Trata-se das convenções coletivas ou acordo coletivo de trabalho, que tem, por exemplo, data base, né? Então, se eu tenho uma convenção coletiva vencida ou vincenda nesse prazo de 180 dias após a publicação da medida, que foi dia 22 de março, esses prazos poderão ser prorrogados pelo prazo de 90 dias após o termo final deste prazo, a critério do empregador. O que é isso? A própria redação lá fica confusa e talvez até no resumo, então coloquei um exemplo aqui para facilitar, né? Se eu tenho a convenção coletiva vencendo agora em abril, maio, junho, enfim, até dia 10 do 9, 10 do 9 não, até o dia 18 do 9 de 2020. Por que 18 do 9? Quando a gente fala 180 dias, a gente tem que não são 6 meses, né? São dias corridos mesmo. E se eu pegar a data da publicação na medida provisória, que foi dia 22 de março, com 180 dias, eu terei um termo final aí de 18 de 9 de 2020. Então, todas as convenções que estão vencendo aí nesse período, da publicação até 180 dias, até 18 de 9, elas poderão ser prorrogadas. Em que prazo ainda tem para fazer essa prorrogação? 90 dias após 18 de 9 de 2020. Né? Então, eu tenho esse tempo para fazer uma nova convenção coletiva, ou seja, fazendo a contagem da data da publicação da medida, os 180 dias termina 18 de 9, mais 90 dias, eu teria esse prazo final, dia 17 de 12 de 2020, para resolver aí essa questão do acordo ou convenção coletiva de trabalho, e, portanto, eventual data base que tenha nesse período também ficaria suspensa. Né? Ainda outras disposições em matéria trabalhista. Atuação, como é que vai ser a atuação da fiscalização? Né? Vai ser uma atuação orientativa, e não poderia ser diferente. Né? Então, nós temos também no prazo de 180 dias, ou seja, até o dia 18 de 9 de 2020, todos os fiscais vão estar atuando de forma a orientar e não a aplicar penalidade, exceto em alguns casos. Que casos são esses que ele pode atuar mesmo, aplicar uma multa? Seria a falta de registro do empregado a partir de denúncia, se ele deparar com uma situação grave ou de imenso risco. De repente, construção civil pode estar trabalhando. Passa num prédio e vê uma pessoa lá fazendo um serviço sem nenhuma segurança, sem nenhum equipamento de segurança, lá nas alturas, né, numa situação de grave e imenso risco. Ele vai poder aplicar uma penalidade. Ou também um acidente de trabalho, apurado num procedimento fiscal, né, onde se depara que as causas desse acidente foi por irregularidades, né? Então, nessa situação também pode aplicar multa. E, por fim, né, o artigo foi taxativo, então a gente entende que seria só nessas situações, seria o trabalho em condições análogas a de escravo ou trabalho infantil. Então, em qualquer outra situação, não se pode aplicar penalidade, ao contrário, ele tem que orientar. Bom, o que a gente tem ainda em disposições finais? Que essa instrução normativa convalida os atos anteriores a 30 dias, desde que não contrarie as disposições da própria medida provisória. O que é isso? No início, eu disse para vocês que a gente publicou um artigo no dia 19 de março, que está lá no site da CDL, desde essa data, já orientando os associados, nossos clientes, as pessoas, né, com quem a gente tem contato, de algumas medidas que poderiam ser adotadas, mesmo que o governo ainda não tinha realmente publicado essa medida provisória, que aconteceu no domingo. Por quê? Porque já tinha sido decretado o estado de emergência, o estado de calamidade pública, o que é um motivo de força maior. O que é força maior? É aquilo que eu vou agir independente do que foi. Eu tenho que tomar uma atitude, não por minha vontade, mas pelo o que me trouxe, né? Então, nessas situações, a gente já indicou, e eu falei que, inclusive, já havia dado férias coletivas aqui na empresa. E, então, esses atos, eles são confirmados pela medida provisória. Inclusive, eu ressalto que nesse artigo a gente termina informando ao empresário para que ele já orientando, que se caso ele quisesse, ele poderia adotar aquelas medidas, mas que é um momento de cautela e que, obviamente, se pudesse aguardar
uma normativa governamental, isso daria mais segurança jurídica para ele, né? Mas veio agora, obviamente, a medida provisória, já prevendo que alguns empresários que estão aí antenados à sua situação financeira, já olhando, já tomou medidas preventivas antes, e ele convalida todas essas medidas, então, desde que elas tenham sido tomadas, 30 dias anteriores à medida provisória, que foi dia 22 de março. Se você tomou alguma medida, está convalidada aqui pela medida provisória com total segurança jurídica, né? E o artigo 37, ele traz sobre a CND, que é a Certidão Negativa Federal, uma prorrogação do prazo de validade, mas eu coloco aqui uma interrogação: por quanto tempo? É aquilo que a gente fala, né? Eles fazem uma legislação que não, se não for realmente, tem que ser os operadores do direito para interpretar, e ainda a gente fica em dúvida e aguardando situação. Então, nesse caso específico, eu fiz até questão de transcrever o próprio artigo para a gente ver que não está claro. Então, não tem ainda, conversando com outros colegas também, com consultorias, não se tem ainda uma clareza desse artigo. O que ele fala? Que ele altera a redação da Lei 8.212, que trata da certidão negativa, e fala: o prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União, por eles administrados, será de até 180 dias, que já e nós sabemos disso, contado da data da emissão da certidão. Isso é o que é hoje. Hoje as certidões são por 180 dias. Aí vem: prorrogável, excepcionalmente, em caso de calamidade pública, que é o que estamos vivendo, pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos. Que ato é esse? Que até agora a gente não teve conhecimento. E que prazo determinado é esse? Então, a princípio, aqui está um pouco em dubiedade, né? A gente entende que seria prorrogado por mais 6 meses. Se for fazer uma análise conjunta de toda a medida, ela prorroga a CND do Fundo de Garantia por 90 dias, mas aqui não ficou claro. Então, a gente ainda vai acompanhando para ver o que acontece aqui, né? Se vai realmente as certidões que estão vencendo agora ter essa prorrogação por mais 180 dias. Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para passar para vocês. São os pontos mais importantes da medida provisória, que afeta diretamente o empresário, o varejista, né? O contador, todos nós, o empregado. Tem um ponto aqui que eu não falei, que está na medida, às vezes alguém pode questionar, que é a questão da antecipação do abono do 13º, porque isso para as pessoas que estão de benefício previdenciário, né? Então, isso será pago agora junto com o benefício de abril e maio. O 13º, essas parcelas serão antecipadas e pago junto com o benefício de abril e maio. Isso eu não coloquei aqui porque acho que não vai afetar aqui nosso fluxo de caixa, nossa vida, mas é para efeito de conhecimento, né? Eu gostaria de terminar aqui com esse versículo bíblico, né? É um momento que eu falei que a gente precisa de muita serenidade, de muita cautela para tomar decisões acertadas. E esse versículo traz para nós: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é um momento que nós temos que nos programar, esvaziar a nossa mente de toda notícia ruim, falsa, de fonte que não é verdade, de alarmismos, e buscar informações em fonte correta e segura, buscar nutrir nossa mente de pensamentos bons, né? Estabelecer a nossa conexão, a nossa espiritualidade, independente de nenhuma religião, mas a nossa conexão com o nosso Criador, renovar mesmo a nossa mente para a gente junto passar por essa turbulência, por essa situação que acho que muitos de nós nunca vivenciou nada parecido, né? Que chega assim muito de repente, transforma completamente as nossas vidas. Então, vamos buscar essa conexão com o nosso ser superior, vamos buscar ser mais solidários, né? Cada um contribuindo com aquilo que pode. Sabe, essa questão assim de
de uma conexão, de um amor maior por si, pelo seu Criador, pelas pessoas, para que esse movimento, porque a vida não para, a gente precisa estar em constante movimento e que a gente continue a nossa caminhada com serenidade, né? Da minha parte, eu estou aqui inteiramente à disposição pela CDL, pelas nossas empresas, eu pessoal, aquilo que a gente puder colaborar com informação, com atendimento, com ouvir de repente, né? Mesmo que não seja do âmbito profissional, eu sei que hoje as pessoas, ninguém está tendo tempo para ouvir o outro, e muitas vezes o ouvir já é uma grande ajuda. Então, a gente coloca inteiramente à disposição de vocês. Obrigado aí por aqueles que assistiram, que participaram. Fiquem muito à vontade para compartilhar, porque muitos, às vezes, não participaram, porque não tiveram a disponibilidade, a possibilidade nesse momento, e vocês ficam muito à vontade para compartilhar essas informações. Vai ficar disponível aí a apresentação, né, e o material também que eu falei, vamos disponibilizar, e agora a gente passa, então, para ver as dúvidas, né, que a gente pode esclarecer. Se não for possível esclarecer nesse momento, vou pesquisar e volto para falar para vocês, mas vamos dedicar um tempo aqui agora para a gente tirar dúvidas, tudo bem? Então, vamos lá. Natália Silva. A senhora pode ler? Sim, a Natália Silva. Cleonilda, geralmente temos que avisar um mês de antecedência. Posso colocar mesmo assim? Pode, Natália. Agora é com 48 horas de antecedência que você vai avisar. Não precisa mais ser um mês. Então, já pode colocar, avisa com 48 horas no mínimo, né, de antecedência, por WhatsApp, por escrito, por e-mail, de qualquer forma, e pode ficar tranquila que pode sim. Victor Ana Paula, bom dia. Se esse período de portas fechadas se estender por mais 30 dias, posso colocar o funcionário por mais de um período de férias? Pode, Victor. Você pode antecipar, né? Porque se ele já tem uma vencida, você vai colocar, e a que vai antecipar, você pode colocar também, não tem nenhum problema. Valcis Faria Félix, bom dia, pessoal. Se o empregado está voltando de férias, posso acordar novo período de gozo da antecipação imediatamente após o retorno? Pode, acho que ficou na mesma dúvida anterior, pode sim. Não tem problema, se ele está voltando agora, ele tirou uma que certamente estava vencida, né? E agora você pode antecipar o período futuro ainda que vai vencer, sem nenhum problema. Nosso presidente fazendo um agradecimento aqui, né? Aqui Ângelo Crema, presidente da CDL, usando esse canal para agradecer a todos que participam, e em nome da nossa diretora Cleonilda, agradecer a todos os diretores e a equipe de profissionais da CDL que participaram e nos ajudaram. Muito obrigada a você, presidente Ângelo. A gente sabe que o presidente Ângelo faz parte do comitê de decisões, né, junto com prefeitura e outras entidades. É um comitê formado por diversos profissionais, e ele está lá representando a CDL, também o interesse dos comerciantes, assim como a ACU está, e a gente sabe que é uma missão árdua, né, para tomar decisão, notadamente quando decisão que envolve vidas. Então, o nosso apoio, a nossa solidariedade, a gente sabe que é um momento difícil, é um momento que, não raras vezes, a gente tem até uma descompensação emocional, e por isso a gente tem que estar assim, fortalecidos e unidos. Muito obrigada a você, presidente Ângelo, e conte conosco. A Nayara Cristina. Cleonilda, você vai disponibilizar esse material aqui? Vou, Nayara, será disponibilizado sim. Acho que logo após aqui o encerramento, já vai ser disponibilizado um link para acessar o material, tá bem? Tá, outros aqui agradecendo, parabenizando, né? A gente tem que agradecer a participação de vocês e falar que estamos à disposição. Qualquer outra dúvida que tiver, podem continuar enviando, tá aí os canais, meu e-mail está aí, pode enviar diretamente para o meu e-mail, não tem problema, o WhatsApp aqui da empresa. Sintam-se à vontade, que a gente precisa nesse momento é realmente estar unido, disseminar informação correta, para a gente não tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude que depois possa ser prejudicial, porque a gente tem que entender que as normas estão flexibilizadas, mas são normas. Se amanhã ou depois não forem cumpridas, a gente ainda pode ter uma consequência, né? Então,
vamos cuidar, vamos agir de forma correta dentro daquilo que a legislação está nos permitindo. Pessoal, tem várias outras medidas aí do âmbito financeiro, linhas de crédito serão liberadas, e como eu disse, a gente vai voltar ainda essa semana, acredito possivelmente sexta-feira, nos próximos dias, na próxima semana, com mais informações. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, da CDL, da Líder Executivo também, que a gente vai trazendo informações para vocês. Muito obrigados, tenham todos um excelente dia, né? E vamos todos nos conscientizando aí das precauções que a gente tem, cuidar dos nossos idosos, né? Da nossa população mais vulnerável, vamos ser conscientes, né? E, então, não esqueçam, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um excelente dia, fiquem com Deus, muito obrigada.